E aí, pessoal, o Grêmio tem jogo quinta-feira contra o Flamengo. E você vai entender todas as discussões sobre o time que o Grêmio vai botar em campo, ou mais, quais os possíveis times que o Grêmio colocará em campo. O Grêmio tem mais de um time, a gente sabe disso, mas a discussão não é essa. A discussão é que, de fato, o Grêmio parece ter desistido do Campeonato Brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não esqueça, no link abaixo você tem o passo a passo para trabalhar home office e conseguir mais de R$4.000 de renda extra. Não esqueça, o link abaixo aqui na descrição, com um investimento de R$67, você entenderá do assunto. Gente, desde a entrevista do técnico Renato pós-Grenal, a dura entrevista do técnico Renato, quando ele disse, por mim, eu jogo com time de transição, vai a transição jogar, porque se vocês não querem que eu ganhe o campeonato, eu também não quero. Papo meio mimadinho, mas vamos lá, vamos esquecer o que o Renato falou e vamos projetar. De lá para cá, muitas discussões. Foram 24 horas de discussões. Por quê? O Renato tem o direito de fazer isso? O Renato pode fazer isso? É uma discussão que tomou conta de muitos dirigentes, muitos incomodados, outros concordando. E assim é a vida. Uns concordam, uns discordam. Tem torcedor que quer terminar, que não quer mais jogar o Campeonato Brasileiro. Tem torcedor que acha que o Grêmio tem que pensar na Libertadores do próximo ano. O fato é que o Inter está encaminhado para ganhar o campeonato e o Grêmio está nesse impasse. Isso não é bom. Só que a gente tem que entender que tem jogo ainda. E não é um, são vários. 7 jogos. 7 jogos. Onde o Grêmio precisa garantir vaga entre os 4 melhores para não depender da final da Copa do Brasil. No final de semana nós vamos saber o dia da Copa do Brasil em razão da final da Libertadores entre a equipe do Santos, que nos eliminou, e do Palmeiras, que é o candidato ao título da Copa do Brasil junto com a gente. Então, em cima dessa realidade, nós vamos ver quando vai ser a final. Só que a primeira, de qualquer maneira, seria lá no dia 11 de fevereiro. E antes disso, ou depois disso, seria aí sim, lá para o meio de março. Mas temos jogos. E o jogo contra o Flamengo é um jogo pontual que diz mais do que propriamente uma partida. Por quê? Porque o Flamengo é postulante ao título brasileiro e o adversário dele é o Inter. E aí se coloca a discussão, ontem no centro do país se falou muito sobre isso, se falou muito sobre como o Grêmio iria encarar, que tipo de Grêmio iria encarar. E eu peguei e, em cima dessas informações, consegui colher algo. Primeiro, Renato estará no banco de reservas. Não existe chance do Renato não estar. Renato estará no banco de reservas. Segundo, o time titular, de fato, a tendência é tirar alguns jogadores. Tirar alguns jogadores do time titular, mais por preservação, já que eles vêm de alguns jogos aí e tal. Essa é a leitura atual. Só que eu quero projetar os times aqui. Qual seria o time reserva do Grêmio hoje? O Grêmio tem... Vamos fazer diferente. Eu vou começar pelo time de transição. O time que vai estrear no Gauchão com o Thiago Gomes, um treinador muito, mas muito bom que nós temos na transição, que todos esses meninos chegam muito fortes no time principal porque passam pela mão dele. O Thiago Gomes vai comandar o time lá no início do Gauchão, no dia 27 de fevereiro. Qual é o time para o início do Gauchão? Eu posso passar para vocês aqui. O time, a ideia, o conceito de time, eu não tenho, não é informação, não falei com ninguém para dizer isso, mas é vendo, ouvindo, sabendo, entendendo. O goleiro é Breno, que está aí, é o 4º goleiro com Júlio César, Paulo Vitor e Vanderlei. Breno. Depois do Breno, Adriel e Vinícius, mas Breno vai jogar. No lado direito, o Wanderson, saiu ontem da transição, Wanderson. Do lado esquerdo, Guilherme Guedes. A zaga, o Rodrigues jogaria, mas o Rodrigues vai ser titular todo o tempo, então vai ter que ser preservado no Gauchão. E se o Grêmio jogar com o Flamengo com o time de transição, teria Juan e um dos meninos ali, o Heitor ou o Manu, que ainda são jovens e precisam de espaço, mas poderiam jogar. No meio-campo, claramente, Varela e Fernandinho, a dupla de volantes do time sub-23 do Grêmio, que faz sucesso aí, vocês sabem, são jogadores muito valorizados pelo Grêmio. Aí, esse trio de meias, Gui Azevedo, que é cria desse time de transição, Gui Azevedo, no meio deles Pedro Lucas, o meia, o jogador que deveria estar recebendo mais oportunidades e estava no sub-20 e já está treinando com a transição. Na esquerda, Elias,
que agora, neste momento, talvez não consiga jogar contra o Flamengo, porque voltou a treinar, teve um problema físico, voltou a treinar, jogaria o Léo Pereira, que também é muito bom jogador. E na frente, Ricardinho, talvez o Fabrício, mas a tendência é Ricardinho, que é o centroavante goleador do time sub-20. Ou seja, jogador tem. Se a gente quiser avançar, a gente vai chegar no time reserva do Grêmio. Aí, tirando esses meninos da transição, nós vamos ver o Tassiano, nós vamos ver o Robinho, mas nós podemos ver o Lucas Araújo também, que não deram nenhuma oportunidade para ele. Na zaga, Paulo Miranda e David Braz. Na lateral esquerda, Cortez. Esse é o reserva do Grêmio, que é a tendência para enfrentamento contra a equipe do Flamengo. Aí lá na frente, nós vamos ter Luiz Fernando, nós vamos ter o Ferreira, nós vamos ter o Churin, nós vamos ter o Pinares. Confesso para vocês que quando se falou na ideia da transição, eu me incomodei pela forma pejorativa como se jogou a transição jogar. Esse time que eu falei da transição, eu quero muito mais do que os reservas do Grêmio. Muito mais. De preferência com o Thiago no banco. Muito mais. E cada vez que essa discussão toma conta, cada vez eu acredito mais que a nossa ou o nosso futuro está exatamente na transição. Esse é o nosso futuro. Se a gente não fizer a leitura de que o futuro está na transição, e claro que se esse time entra hoje, ele não vai ganhar do Flamengo, porque eles nunca jogaram uma partida profissional. Só que esse time tem muito mais futuro do que o Robinho, do que o Cortez, do que o Luiz Fernando, do que o Tassiano. Muito mais. E se o Grêmio é um time forte hoje, se o Grêmio é um time que chegou a 400 milhões de faturamento, é por causa exatamente desses meninos. Foram esses meninos que levaram o Grêmio para esse tamanho. Foi o Arthur, foi o Luan, foi o Everton, foi o próprio PP, que estão diminuindo agora, foi o Wallace, não foi o Tardelli, não foi o Thiago Neves, não foi o Robinho, não foi o André. O Grêmio tem que aprender. O Grêmio tem que aprender. Essa semana é uma semana de discussão. Vamos botar a transição lá. Bota a transição lá. Pelo menos eles vão andar. Pelo menos eles sabem que querem alguma coisa da carreira. Botem a transição lá. Mas não pejorativamente. Botem convictos. Porque é de convicção que a gente precisa. E a convicção é que fez o Grêmio chegar onde está. E hoje, se a gente está onde está, com as dificuldades, entendendo os problemas, é porque faltou exatamente convicção do projeto do próprio Grêmio. Quem chegou lá foi o Grêmio através das mãos dos dirigentes, muitos deles que ainda estão lá, mas que hoje perderam a mão. O Grêmio precisa voltar a entender. E eu, particularmente, quero Thiago Gomes na Casa Mata, Breno, Wanderson, Manu, Juan, Guilherme Guedes, Varela, Fernandinho, Gui Azevedo, Pedro Lucas, Elias ou Léo Pereira e Ricardinho na frente. Isso é o que eu quero. E você, torcedor, o que você quer? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.